meio a tantos relatos de encontros com objetos não identificados ao redor do mundo, poucos casos conseguem reunir tantos elementos documentais, testemunhais e médicos quanto o ocorrido em Falcon Lake, no Canadá. Mais do que um simples avistamento, o episódio de Stephen Michalak se transformou em um dos relatos mais complexos e debatidos da ufologia moderna, justamente pela quantidade de detalhes registrados e pelas consequências físicas que o acompanharam. Em 20 de maio de 1967, Stephen Michalak, mecânico e geólogo amador, resolveu ir até Falcon Lake, na área de White Shell Provincial Park, realizar algumas pesquisas geológicas. Outros geólogos haviam achado naquele local elementos que poderiam indicar a presença de prata. Ele saiu do pequeno hotel em que estava hospedado por volta de 5 horas e 30 minutos da manhã e seguiu então para essa região. E por volta das 9 horas da manhã, ele encontrou cristais em um córrego. Cerca de 2 horas mais tarde, ele parou para almoçar, voltando ao trabalho logo depois. Em seguida, ele ouviu um estranho ruído. E iniciava-se aí um dos mais importantes casos ufológicos ocorridos no Canadá. Como resultado, Michalak sofreu sérios ferimentos ao se aproximar de um disco voador pousado. Esse é o caso que você vai conhecer no episódio de hoje, aqui no podcast Fenômeno. Olá, seja bem-vindo ao podcast Fenômeno. Aqui falamos sobre ufologia, ciência e mistério. Um podcast para você que se interessa pelo universo e seus mistérios. Eu sou Jackson Camargo. Embarque comigo nessa jornada, na busca pelo desconhecido. Dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E quando o assunto é o fenômeno OVNI, essa frase parece fazer muito mais sentido. Afinal, relatos de objetos voadores não identificados surgem aos milhares todos os anos, mas a grande maioria deles acaba ficando apenas no campo dos testemunhos, dos relatos, sem evidência física e incapazes de sustentar o que foi observado. O caso de Stephen Michalak, porém, é uma exceção que chama atenção até hoje. E não é por acaso. O volume de evidências associadas ao caso é tão significativo que supera o encontrado na maioria dos casos ufológicos clássicos. Por isso, muitos pesquisadores o consideram um dos incidentes mais bem documentados da história da ufologia. Tudo aconteceu em 20 de maio de 1967, um sábado, na região de Falcon Lake, na província de Manitoba, no Canadá. O protagonista da história era Stephen Michalak, mecânico industrial e geólogo amador. Apaixonado por exploração mineral, ele estava no White Shell Provincial Park, realizando pesquisas geológicas, motivado por relatos de outros exploradores que haviam encontrado indícios da presença de prata naquela área. Na noite anterior, Michalak hospedou-se em um pequeno hotel localizado às margens da rodovia transcanadense. Bem cedo, por volta das 5 horas e 30 da manhã, ele já estava de pé e pronto para iniciar mais um dia de buscas. Seguindo para o norte, ele entrou em uma região de mata fechada, carregando seus equipamentos e procurando sinais de minerais valiosos entre as formações rochosas. A primeira descoberta importante do dia aconteceu por volta das 9 horas da manhã, quando ele encontrou cristais em um pequeno riacho. Para um geólogo amador, esse tipo de achado já é suficiente para tornar a expedição interessante. Algumas horas depois, por volta das 11 horas, ele fez uma pequena pausa para comer alguma coisa. E terminada a refeição, ele retomou suas atividades, sem imaginar que estava prestes a viver uma experiência que o transformaria em uma das testemunhas mais conhecidas da história dos OVNIs. Enquanto examinava um veio de quartzo, Stephen Michalak foi surpreendido por algo incomum. Primeiro, ele ouviu o grasnar agitado de alguns gansos, como se tivessem sido assustados por alguma coisa. Logo em seguida, ele percebeu um estranho ruído vindo do céu. Ao levantar os olhos, ele avistou 2 objetos brilhantes de coloração avermelhada. 2 objetos com o formato de charuto e com calombos pareciam estar descendo a meio caminho do céu, brilhando com uma forte luminescência vermelha. À medida que estes objetos se aproximavam do solo, adquiriam uma forma mais ovalada. Um deles permaneceu pairando no ar, enquanto o outro desceu lentamente e pousou sobre uma formação rochosa, a cerca de 20 metros de distância. Pouco depois do pouso, o segundo objeto acelerou para o oeste e desapareceu entre as nuvens, deixando Michalak sozinho diante daquele estranho visitante. Não posso descrever nem calcular a velocidade da ascensão, porque jamais vi nada no mundo que se movimentasse com tamanha rapidez, sem emitir um único som.
Do aparelho que havia pousado começaram a surgir feixes luminosos de tom arroxeado, vindos de sua parte inferior. Ao mesmo tempo, um forte cheiro de enxofre tomou conta do ambiente, e segundo os cálculos de Michalak, o objeto tinha aproximadamente 12 metros de diâmetro e cerca de 4 metros de altura. Seu formato lembrava uma grande tigela metálica invertida, com uma pequena cúpula na parte superior. Além da aparência incomum, havia também os sons. O objeto emitia um zumbido constante semelhante ao funcionamento de um motor elétrico. Misturado a ele, era possível ouvir outro ruído peculiar, parecido com o som produzido pelo ar sendo sugado por uma poderosa turbina. Para qualquer pessoa, aquilo já seria uma cena impressionante. E para um homem sozinho, em uma floresta canadense, observando tudo a poucos metros de distância, a experiência devia parecer simplesmente surreal. O objeto permaneceu imóvel durante vários minutos. Então, de forma inesperada, uma abertura surgiu na sua lateral. Era como uma porta ou escotilha, revelando um interior intensamente iluminado. Movido pela curiosidade, talvez pela convicção de que estava diante de alguma aeronave experimental, Michalak decidiu se aproximar ainda mais para observar o que havia lá dentro. À medida que avançava, ele percebeu que as luzes do aparelho pareciam aumentar de intensidade. Em alguns momentos, o brilho era tão forte que chegava a ofuscar a sua vista. Observando pela abertura, ele viu um clarão arroxeado vindo do interior. Em um dos lados havia algo que lembrava um painel de controle, repleto de luzes piscantes. Além disso, ele conseguia ouvir sons estranhos, como ruídos mecânicos misturados com vozes aparentemente humanas. O detalhe curioso é que, apesar dos sons, ele não conseguiu enxergar nenhum ocupante. Eu não vi nenhuma figura. Tudo que eu podia ouvir eram vozes que eram distorcidas pelo zumbido e assobio que a nave fazia. Elas pareciam vozes humanas, embora um tanto abafadas pelo som do motor e da corrente de ar que continuava escapando de algum ponto no interior do aparelho. Consegui distinguir vozes distintas, uma mais aguda que a outra. Naquele momento, Michalak acreditou que poderia estar diante de um protótipo militar secreto dos Estados Unidos. Pensando nisso, ele tentou se comunicar com quem estivesse lá dentro e chamou várias vezes em diferentes idiomas que conhecia e até ofereceu ajuda, caso houvesse algum problema com a aeronave. Nenhuma resposta veio do interior do objeto. Depois de esperar alguns minutos sem sucesso, ele começou a achar toda a situação bastante estranha, e então ele decidiu se afastar. E foi nesse instante que a abertura se fechou, e logo em seguida 3 painéis deslizaram para a parte externa do aparelho, cobrindo completamente a escotilha, como se ela nunca tivesse existido. Colocando lentes verdes sobre meus óculos de proteção, enfiei a cabeça pela abertura adentro. O interior era um emaranhado de luzes. Raios diretos percorriam uma trajetória horizontal e diagonal, e uma série de luzes intermitentes deu-me a impressão de estar funcionando de um modo estranho, sem obedecer a uma sequência ou ordem especial. Observei a espessura das paredes do aparelho. Deviam ter cerca de 20 polegadas, 50 centímetros, na seção transversal. Intrigado com o que tinha acabado de ver, Michalak resolveu se aproximar novamente. E dessa vez ele se concentrou em observar a superfície externa do objeto. E segundo seu relato, ela tinha a aparência de um vidro colorido extremamente polido, quase com um metal espelhado. E curioso, ele estendeu a mão para tocar a superfície do objeto. O resultado foi imediato e assustador. A superfície estava extremamente quente, e o calor era tão intenso que sua luva começou a derreter no mesmo instante. Antes que pudesse reagir, o objeto se inclinou levemente e, na sua lateral, abriu uma estrutura semelhante a uma caixa repleta de pequenos orifícios. Dela saiu um poderoso jato de ar quente direcionado para Michalak. E, em questão de segundos, suas roupas começaram a pegar fogo. Ao mesmo tempo, ele sentiu uma dor violenta na região do abdômen, e o susto transformou-se em pânico. Desesperado, ele arrancou a camisa que estava pegando fogo e tentou se afastar o mais rápido possível. Quando finalmente conseguiu se distanciar, ele olhou para trás, e foi então que viu o estranho objeto levantando voo. O objeto acelerou rapidamente e desapareceu em faroeste, da mesma forma com que havia surgido. Ainda abalado, Michalak recolheu seus equipamentos e retornou para o hotel. No entanto, antes de deixar a área, ele decidiu examinar o local onde o objeto havia pousado. Afinal, depois de tudo que ele acabou de presenciar, era difícil simplesmente ir embora, sem tentar encontrar qualquer explicação para aquela estranha experiência. Quando me aproximei do local, senti enjoo e minha cabeça começou a doer. O local onde a nave tinha pousado dava da impressão de ter sido varrido com uma vassoura. Sobre a rocha não havia detritos de qualquer espécie, nenhum galho, nenhum pedacinho de pedra, nada. Estava tudo empilhado num anel, com 6 polegadas de altura e cerca de 15 pés de diâmetro. Fenômeno,
o seu portal de acesso aos mistérios que assombram a humanidade. O contato próximo com o misterioso objeto em forma de tigela teve consequências imediatas para Stephen Michalak. Os primeiros efeitos surgiram ainda no local do incidente, quando uma estrutura semelhante a uma caixa repleta de pequenos orifícios apareceu na parte externa do objeto. De repente, jatos de gás extremamente quentes foram expelidos por esses furos, atingindo o geólogo. Sua camisa pegou fogo instantaneamente e ele sofreu queimaduras dolorosas na região do abdômen. Mas os problemas não terminaram ali. Poucos minutos depois, ao retornar ao local onde o objeto havia permanecido pousado, Michalak começou a apresentar uma série de sintomas preocupantes. Fortes dores de cabeça surgiram quase imediatamente, acompanhadas por uma intensa sudorese e repetidos episódios de vômito. Sua visão também ficou embaçada, tornando difícil até mesmo encontrar o caminho de volta pela área da floresta. Considerando o estado em que se encontrava, deixar a região foi praticamente um esforço de sobrevivência. Quando finalmente retornou a Winnipeg, seu quadro não apresentava qualquer sinal de melhora. E preocupado com a situação, o seu filho, o Mark Michalak, decidiu internar ele no Hospital Geral de Misericórdia de Winnipeg para uma avaliação mais detalhada. Durante a consulta, um detalhe curioso chamou a atenção. Ao ser questionado sobre a origem dos ferimentos, Michalak não mencionou o OVNI. Ao invés disso, ele afirmou que havia sido atingido pelo exaustor de um avião a jato. A explicação provavelmente parecia mais fácil de aceitar do que relatar um encontro com um objeto voador desconhecido, especialmente em um ambiente médico, onde uma história dessa certamente despertaria desconfiança. Mesmo após os exames médicos iniciais, eles encontraram dificuldades para explicar o conjunto de sintomas apresentados pelo paciente. Nenhum diagnóstico parecia se encaixar perfeitamente no quadro clínico. O tratamento se concentrou em aliviar as dores provocadas pelas queimaduras no abdômen e monitorar a sua recuperação. Vale lembrar que, naquele momento, os profissionais de saúde desconheciam as circunstâncias exatas que cercavam o incidente e não tinham conhecimento da estranha sequência de eventos que Michalak afirmava ter vivido em Falcon Lake. No exame físico, o fisiologista identificou uma área de queimaduras de primeiro grau na parte superior do abdômen de Michalak. A lesão cobria cerca de 20 centímetros e era formada por várias marcas arredondadas e irregulares, aproximadamente do tamanho de moedas, e essas feridas apresentavam uma coloração vermelho opaca, bastante evidente. Além disso, havia sinais de que o calor atingiu outras regiões do corpo. Os pelos da parte inferior do tórax estavam chamuscados, assim como parte do cabelo na região da testa. Também foi observada uma leve vermelhidão no rosto e na têmpora direita, indicando que ele foi exposto a uma fonte intensa de calor de forma bastante localizada. Segundo o Dr. Connolly, o tratamento inicial das queimaduras foi realizado, mas a evolução não foi a esperada. Ao invés de melhorar rapidamente, as lesões acabaram apresentando piora ao longo dos dias, algo que chamou a atenção da equipe médica. Nos dias seguintes ao incidente, o quadro clínico de Michalak se tornou ainda mais estranho. Ele perdeu completamente o apetite e chegou a emagrecer quase 10 quilos em um curto intervalo de tempo. Exames laboratoriais revelaram também uma alteração significativa no sangue. A contagem de linfócitos caiu de cerca de 25% para 16%, voltando ao normal apenas 4 semanas depois do caso de Falcon Lake. Esse tipo de redução pode, em alguns casos, estar associada à exposição à radiação. Por isso, essa hipótese acabou sendo considerada durante as investigações médicas. No entanto, exames mais detalhados realizados no Departamento de Radioterapia do Hospital Geral de Winnipeg e também no Centro Nacional de Pesquisa Atômica, em Pinawa, Manitoba, não encontraram evidências de exposição a níveis anormais de radiação. No fim das contas, o resultado foi mais uma peça de um quebra-cabeça já complicado. Havia sinais reais, documentos, mas nenhuma explicação médica ou técnica que fechasse o caso de forma convincente. O caso parecia, ao menos para Michalak, ter chegado ao fim. No entanto, no dia 1º de junho, surgiu uma nova complicação, um problema cutâneo na parede torácica, que levou cerca de 3 semanas para desaparecer completamente. Esse novo episódio reacendeu o interesse médico em torno do incidente. Entre os documentos oficiais do governo canadense relacionados ao caso, há um relatório do Dr. Otway, um dos médicos responsáveis pelo atendimento de Michalak. No documento, ele descreve de forma bastante detalhada o estado clínico do paciente logo após o incidente. Segundo o relatório, Michalak sofreu queimaduras de primeiro grau na parte superior do abdômen, em 21 de maio de 1967, nas proximidades do Lago Falcon, em Manitoba. Ele relatou que os ferimentos teriam sido causados por uma explosão de ar comprimido, quente, proveniente de um objeto não identificado que teria pousado próximo a ele
em uma área de arbustos. O médico registra ainda que o paciente foi atendido no Hospital de Misericórdia e que o examinou logo no dia seguinte. Nesse momento, Michalak apresentava um quadro de fraqueza, náuseas, falta de apetite e fortes dores de cabeça. Também havia a impressão de sudorese na testa. Em termos comportamentais, ele parecia deprimido, confuso, apático, mas ainda assim racional e coerente. As roupas que usava na ocasião apresentavam sinais evidentes do incidente, com buracos de queimadura e bordas esbranquiçadas e chamuscadas. No exame geral, porém, não foram encontradas outras anormalidades imediatas. O relatório também destaca que o Departamento de Medicina Nuclear do Hospital Geral de Winnipeg, sob supervisão do Dr. Helmut, analisou suas queimaduras, roupas e amostras de sangue em busca de radioatividade. Os resultados, no entanto, não indicaram qualquer nível anormal de radiação. Nos dias seguintes, o quadro clínico seguiu um padrão de recuperação lenta. Michalak permaneceu com náuseas, falta de apetite e perdeu cerca de 10 quilos. Mas pouco a pouco, seu estado geral, tanto físico quanto emocional, começou a melhorar, assim como as lesões iniciais que acabaram desaparecendo. Em 21 de setembro daquele ano, novos episódios de efeitos fisiológicos voltaram a ser associados ao incidente de Falcon Lake. Desta vez, Michalak apresentou manchas dolorosas no rosto que rapidamente se espalharam pelo corpo. As áreas próximas às antigas queimaduras também voltaram a apresentar manchas avermelhadas de grande extensão. À medida que as lesões avançavam, seu estado geral piorou de forma significativa. O corpo passou a inchar rapidamente e ele chegou a sofrer episódios de desmaio. E mais uma vez ele precisou ser internado no Hospital Geral de Misericórdia. Os médicos também avaliaram o quadro e concluíram que se tratava de uma reação puramente alérgica. No entanto, Michalak não aceitou bem essa explicação e manteve sua convicção de que tudo estava ligado ao encontro ocorrido em maio, na região do Lago Falcon. Esse padrão de sintomas teria se repetido de forma cíclica, aproximadamente a cada 3 meses, ao longo de 14 meses seguintes. E durante esse período, cerca de 27 especialistas chegaram a avaliar seu caso, mas nenhum conseguiu oferecer um tratamento realmente eficaz ou uma explicação definitiva para a recorrência dos sintomas. Embora os resultados detalhados dos exames permaneçam confidenciais até hoje, algumas publicações ufológicas da época relataram que teria sido identificada uma impureza química em seu sangue. Seja como for, o fato é que, após essa fase de atendimento, o problema de saúde teria desaparecido de maneira repentina. Enquanto isso, as autoridades também conduziram investigações na região do incidente. Fenômeno, o seu portal de acesso aos mistérios que assombram a humanidade. A Força Aérea Real Canadense e a Polícia Montada Canadense realizaram buscas no local onde Michalak afirma ter ocorrido o pouso do OVNI. De acordo com os registros oficiais, havia a expectativa de que Michalak conseguisse identificar com precisão o local. No entanto, ele não teria sido capaz de reencontrar a área durante as expedições. Ainda assim, segundo o próprio contexto dos documentos, ele afirmava saber onde o objeto havia pousado, mas optou por não revelar o ponto exato, alegando interesse em preservar pesquisas geológicas na região. E esse detalhe acabou gerando interpretações diferentes ao longo do tempo. Enquanto alguns viram nisso uma decisão estratégica ligada ao seu trabalho com minerais, outros consideraram um elemento adicional de mistério, em um caso que já era, por si só, difícil de explicar. Nas semanas seguintes ao incidente, as investigações oficiais se intensificaram. Equipes do governo canadense realizaram buscas extensas na região, tanto por terra quanto por ar, incluindo o uso de helicópteros para tentar localizar com precisão o ponto exato onde o objeto teria pousado. Apesar dos esforços, essas primeiras tentativas não trouxeram resultados concretos. Paralelamente, Stephen Michalak voltou à área do ocorrido, acompanhado do ufólogo Barry Thompson, da APRO, e de seu sócio, Gerald Hart. Durante essa visita, eles conseguiram fotografar o local onde o evento tinha ocorrido. Nas imagens é possível observar um círculo queimado no solo, com aproximadamente 4,5 metros de diâmetro, que chamou a atenção dos pesquisadores. Somente em 27 de julho, Michalak conseguiu enfim conduzir os investigadores governamentais até o ponto exato do incidente. A partir daí, o local foi devidamente medido, amostras de solo foram coletadas e entrevistas foram realizadas com policiais e comerciantes, que tiveram contato com ele na época do caso, compondo um esforço mais estruturado de investigação. Entre os documentos oficiais do governo canadense relacionados ao fato, um memorando relata que as amostras de solo analisadas em laboratório apresentaram índices de radiação acima do normal. Esse resultado gerou preocupação na divisão de proteção à radiação do Departamento de Saúde e Bem-Estar do Canadá, levando o envio de um especialista em radiação à cidade de Winnipeg para avaliar a situação.
O documento também menciona que a área chegou a ser tratada como sensível e o assunto mantido sob certo grau de confidencialidade. Um outro memorando descreve a análise de amostras adicionais, incluindo solo, uma fita metálica encontrada no local e roupas queimadas de Michalak. Esses materiais foram examinados em laboratórios do Departamento de Defesa e a fita metálica também teria apresentado sinais de radiação. Um terceiro documento, de 13 de setembro de 1967, enviado ao Dr. Hunt, detalha análises realizadas pela Divisão de Física da Seção de Avaliação e Controle de Segurança, em nome da Força Aérea Real Canadense. Segundo o memorando, amostras de solo, roupas queimadas e a fita metálica foram submetidas à análise espectral, revelando vários níveis de atividade de radiação. O mesmo conjunto de documentos também relata reuniões entre representantes da Polícia Montada Canadense, Departamento de Defesa e autoridades federais, com o objetivo de definir como lidar com os achados. Além das investigações em campo, os pesquisadores também voltaram a atenção para o ambiente doméstico de Michalak. Em sua residência foram realizadas medições em busca de possíveis vestígios radioativos, incluindo as áreas onde haviam sido armazenadas as amostras coletadas no local do pouso do objeto. Durante essas verificações, foi identificada uma leve alteração de radiação em sacos plásticos utilizados para condicionar tanto o solo quanto as roupas danificadas do geólogo. Essas amostras foram submetidas a novos testes em outros laboratórios e a análise com luz ultravioleta indicou que o material estava contaminado com rádio. No entanto, quando procedimentos semelhantes foram aplicados diretamente na residência de Michalak, os resultados não apresentaram anomalias. Ao longo da investigação, diversas hipóteses foram testadas na tentativa de reconstituir com precisão a sequência de eventos envolvendo Michalak. Apesar do amplo esforço investigativo, os documentos oficiais acabam reconhecendo que o caso permanece inconclusivo. Também permanecem sem um consenso, a origem das queimaduras observadas no peito e no abdômen de Michalak. As marcas nas roupas, o círculo queimado, na rocha onde Michalak afirmou que o objeto teria pousado. Também permanecem inconclusivos os estudos sobre as queimaduras observadas no peito e no abdômen, além das marcas nas roupas e o círculo queimado no local onde o objeto pousou. Todos esses elementos continuam sendo o núcleo de um dos casos mais debatidos e controversos da ufologia canadense. Décadas depois, o caso Stephen Michalak continua ocupando um lugar singular dentro da ufologia canadense. Diferente de muitos relatos que se perdem na ausência de evidências concretas, Falcon Lake deixou para trás um conjunto raro de registros, documentos médicos, análises laboratoriais, investigações oficiais e vestígios físicos que ainda hoje alimentam interpretações divergentes. Mesmo com todo o esforço das autoridades e dos pesquisadores independentes, nenhuma explicação definitiva conseguiu unir de forma satisfatória todos os elementos do caso, desde as queimaduras e os sintomas físicos até os indícios ambientais encontrados no local do pouso. Entre as hipóteses científicas e interpretações especulativas, o episódio permanece em uma zona de incerteza difícil de resolver. Talvez esse seja justamente o ponto central de Falcon Lake: não oferecer respostas fechadas, mas levantar perguntas que resistem ao tempo. E enquanto essas perguntas continuarem sem resposta, o encontro de Stephen Michalak seguirá como um dos capítulos mais desconcertantes e estudados da história da ufologia.